A ciência usa a intuição e a experiência, da mesma forma que a arte, a música ou qualquer outra atividade humana. Mas a abordagem usada pelos cientistas para explorar a realidade física é diferente de outras formas de esforço intelectual, por se basear fundamentalmente na observação, na lógica e no ceticismo. Oi, gente! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Física na UEL. Nesse vídeo eu vou falar sobre o método científico. O método científico requer que nossas ideias sobre o mundo ao nosso redor seja consistente com o que realmente observamos. É mais ou menos assim: um cientista tentando entender algum fenômeno que é observado propõe uma hipótese, que é uma coleção de ideias que parece explicar o que é observado. É no desenvolvimento da hipótese que os cientistas são mais criativos, imaginativos e intuitivos, mas eles devem sempre concordar com observações e experimentos existentes, porque uma diferença com o que é observado significa que a hipótese está errada. A lógica é usada pelos cientistas para trabalhar as implicações da hipótese e fazer previsões que podem ser testadas. Ou seja, uma hipótese só está em terreno firme somente depois de prever com precisão os resultados de novos experimentos ou observações. Para descrever a realidade, os cientistas usam modelos, que são hipóteses que resistiram a testes experimentais ou observacionais. Um modelo nos diz sobre as propriedades e o comportamento de algum objeto ou fenômeno. Um exemplo bastante conhecido é o modelo do átomo, que os cientistas imaginam como elétrons orbitando o núcleo central. Um modelo bem desenvolvido usa matemática para fazer previsões detalhadas. Ela é uma das ferramentas fundamentais para o pensamento lógico. Por exemplo, um modelo que nos fale sobre as condições físicas no interior do Sol. O modelo é bem sucedido se nos dizer os valores de temperatura, pressão e densidade em cada profundidade do Sol e também a relação entre essas quantidades. E é por esse motivo que a matemática é uma das ferramentas mais importantes usadas pelos cientistas. Um conjunto de hipóteses relacionadas pode ser reunido em uma descrição autoconsistente da natureza, que é chamada teoria. Um exemplo de teoria é que os planetas são mantidos na órbita do Sol pela força gravitacional do Sol. Sem modelos e teorias não há compreensão e nem ciência, apenas uma coleção de fatos. Na linguagem cotidiana, a palavra teoria é muito usada para descrever uma ideia que é muito boa no papel, mas não tem muito a ver com a realidade, por isso que tem que tomar cuidado com isso. Na ciência, uma boa teoria é aquela que explica muito bem a realidade e pode ser aplicada para explicar novas observações. Um excelente exemplo é a teoria da gravitação, que foi elaborada pelo cientista Isaac Newton, que descrevia a órbita dos 6 planetas conhecidos naquela época. E quando astrônomos descobriram outros planetas séculos depois, eles descobriram que esses planetas também se moviam de acordo com a teoria da gravitação. A mesma teoria descreve o movimento dos satélites ao redor da Terra e o movimento dos planetas em torno de outras estrelas. Uma parte muito importante de uma teoria é a capacidade de fazer previsões que podem ser testadas por outros cientistas. Se as previsões são verificadas por observação, isso dá suporte à teoria e sugere que ela pode estar correta. Se as previsões não forem verificadas, a teoria precisa ser modificada ou totalmente substituída. Um exemplo é a velha teoria que sustentava que o Sol e os planetas giravam em torno da Terra. Essa teoria levou a previsões que poderiam ser verificadas por observações. E foi aí que Galileu Galilei, no início dos anos 1600, usou seu telescópio para mostrar que essas previsões estavam incorretas. E o resultado disso foi que a teoria de uma Terra estacionária foi rejeitada e posteriormente substituída. Uma ideia que não pode ser testada por observação ou experimento não se qualifica como uma teoria científica. Você provavelmente já ouviu a ideia de que há um homenzinho morando dentro da sua geladeira, em que ele acende e apaga a luz ao abrir e fechar a porta. Esse homenzinho é invisível, não tem peso e não faz nenhum som, ou seja, sua presença não pode ser detectada. Mesmo sendo uma ideia muito legal, não pode ser testada, então não pode ser considerada ciência. O ceticismo é uma parte essencial do método científico.
novas hipóteses devem ser capazes de resistir à avaliação detalhada de outros cientistas. Quanto mais radical for a hipótese, mais ceticismo e avaliação crítica receberá da comunidade científica. Isso porque a regra geral na ciência é que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E é por isso que cientistas não aceitam alegações de que pessoas foram abduzidas por alienígenas e levadas a bordo de OVNIs. As evidências apresentadas para essas alegações são frágeis e não verificáveis. Mesmo com tudo isso, os cientistas devem ter mente aberta. Eles devem estar dispostos a descartar ideias enraizadas se elas não concordarem com novas observações e experimentos, desde que os novos dados tenham sobrevivido à avaliação. E é por esse motivo que o conhecimento científico é sempre provisório. As teorias que descrevem com precisão a realidade física têm um efeito significativo na civilização. Por exemplo, baseando suas conclusões em parte nas observações de como os planetas orbitam o Sol, Isaac Newton deduziu um conjunto de princípios fundamentais que descrevem como todos os objetos se movem. Esses princípios teóricos funcionam tão bem na Terra quanto no canto mais distante no universo. Eles representam nossa primeira descrição completa e coerente do comportamento do universo físico. A mecânica newtoniana teve uma aplicação prática imediata na construção de pontes, edifícios e máquinas. Não é por acaso que a Revolução Industrial veio na esteira desses avanços teóricos e matemáticos inspirados pela astronomia. A mecânica newtoniana e outras teorias físicas resistiram ao teste de tempo e mostraram ter grande validade geral. E são esses tipos de teorias comprovadas que coletivamente são chamadas de leis da física. Os astrônomos usam essas leis para interpretar e compreender as suas observações do universo. Qualquer informação que se diz baseada em fatos científicos, mas não se resulta do método científico, é uma pseudociência. É frequentemente caracterizada pelo uso de informações vagas, exageradas ou improváveis. Entre alguns exemplos estão terra plana, astrologia, ufologia, homeopatia, entre outras muitas que encontramos por aí. Por isso que é necessário ter um pensamento crítico diante das informações que chegam até você. Lembrem sempre do método científico. Já dizia Carl Sagan, ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão de vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários, que se for possível eu trago. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho porque me ajuda demais. Eu vou deixar minhas redes sociais na descrição para se você quiser acompanhar e também vou deixar o link do servidor no Discord, entrem lá. Muito obrigada por ter assistido até aqui.